moçada, tudo legal com vocês? Aqui é o Paulo Cheng novamente, você está no meu canal Reflexões Chenguianas. E no vídeo de hoje eu quero trazer mais uma resenha de livro. E esse livraço que há muito tempo eu estava querendo fazer uma resenha, que é este aqui, A Vida Intelectual, né, do padre Sertilanges. Eu terminei de ler esse livro faz mais ou menos uns 15 a 18 dias, e está aqui, né, esse livraço, né, um livro muito conceituado por inúmeros intelectuais, um livro que vale muito a pena você comprar e ler, um livro que vai lhe motivar bastante para você tome gosto pela leitura, tome gosto pela intelectualidade. É um livro que vale a pena você mergulhar, você ter na sua estante, você ler com calma várias vezes para que você possa iniciar, né, os seus estudos, a sua vida, a sua trajetória intelectual, digamos assim. É um livro que eu conheci através dos comentários de Olavo de Carvalho. A princípio, temos aqui o prefácio dessa última edição, o Olavo de Carvalho. É um livro que foi lançado pela editora Quírios, né? O conceito de capa muito bacana, bem clean, né? Esse contraste aqui do preto com o branco. Esse livro vem com 4 prefácios, né? Pasmem, um do Olavo de Carvalho, né? E mais 3 do próprio Sertilanges, né? Um de 1944, um de 1934 e um de 1920, né? Esse livro foi originalmente lançado em 1920, né? Então teve o prefácio lá, né, do próprio Sertilanges, mais 2 prefácios dele, né, e 34 e 44, no finalzinho lá da Segunda Guerra Mundial, e o prefácio aqui do Olavo de Carvalho, já que este livro, segundo as próprias palavras, né, do professor e filósofo Olavo de Carvalho, foi um livro que mudou, né, o conceito de vida, a visão, mexeu muito com o próprio Olavo de Carvalho, né? Então ele gosta muito de dizer que esse livro aqui mudou, né, o seu ponto de vista, né, o seu horizonte, digamos assim, intelectual. Então é um livro que o Olavo de Carvalho fala muito bem dele, né? E todo mundo aí, né, tem lido esse livro. Eu li há uns 18 dias atrás mais ou menos, né, gostei demais. Diga-se de passagem, não é um livro fácil, é um livro, digamos assim, palatável, né, para todo mundo, porque a vida intelectual é uma vida árdua. O próprio Sertilanges disse aqui que para você ser um intelectual você tem que pagar um preço, então não é para todo mundo, né, que imerge, que mergulha nisso aí, e principalmente nos dias de hoje, onde vivemos numa sociedade totalmente imbecilizante, digamos assim, onde as pessoas não leem, as pessoas não estão afeitas à leitura, né? Não gostam de livros, então assim, então é muito difícil, né, você se deparar com um livro desse, né, e ver um monte de imposições, digamos assim, que faz parte, né, de uma trilha intelectual, né, que, diga-se de passagem, é muito espinhosa, contudo prazerosa, né, e tem os seus logros, digamos assim, as suas recompensas, né? Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos aqui dar uma palhinha, né, uma rápida biografia de quem foi, né, esse padre, né, Antonin Delmas Sertilanges, né, francês, filósofo e padre também, né? Então vamos aqui para uma rápida biografia de quem foi este padre. Antonin Gilbert Sertilanges, nascido Antonin Delmas Sertilanges, nasceu em Clermont-Ferrand, 16 de novembro de 1863, e faleceu em Salanges, 26 de julho de 1948, aos 84 anos. Foi um filósofo, teólogo e padre dominicano francês, considerado como um dos maiores expoentes do neotomismo da primeira metade do século XX, especialmente conhecido pelos seus estudos sobre São Tomás de Aquino, Aristóteles e Blaise Pascal. Sertilanges ingressou em 1883 na Ordem dos Dominicanos, onde adotou o nome de Antonin Gilbert. Fez parte da grande retomada do pensamento tomista, conclamada por Leão XIII em 1879, ao lado de Etienne Gilson, André Marc, Joseph Marechal e tantos outros escritores católicos, chefiando a Revue Thomiste desde a sua fundação em 1893. Entre 1900 e 1922 foi professor de filosofia moral no Instituto Católico de Paris. A partir de 1923 foi professor de ética social no convento dominicano de Le Salchoir.
Lecionou teologia na Escola Bíblia de Jerusalém em 1923, além de ter lecionado nas escolas dos dominicanos na Holanda e na Bélgica, de 1924 a 1928. Sertilanges deu início a uma vasta produção literária, dedicada sobretudo à explicação em profundidade dos ensinamentos de São Tomás de Aquino, mas também à análise de grandes problemas da cultura contemporânea à luz da doutrina católica. Fora a vida intelectual do Sertilanges, ele tem outras obras, outros livros também, que alguns deles são esses aqui. O Milagre da Igreja, O que Jesus Viu da Cruz e Tomás Aquino, erudito, poeta, místico e santo. Ou seja, o Sertilanges é um escritor de mão cheia, né? Tem inúmeras obras aí muito conceituadas, né? E esse aqui, com certeza, provavelmente seja o carro-chefe dele, né? A Vida Intelectual. Um livro que com certeza inspirou inúmeros intelectuais, gerações, né, subsequentes, desde o seu lançamento, e hoje continua sim a inspirar intelectuais, amantes da literatura, amantes da leitura. Esse, como eu falei, é um tipo de livro que não é muito palatável, digamos assim, muito acessível para todo mundo. Por quê? Primeiramente porque a leitura dele é um pouco erudita, né? Se bem que nas edições passadas, né, a linguagem que o Sertilanges, por ser um intelectual profundo, né, com um conhecimento, né, muito profundo, né, então assim, o tipo de leitura era muito, digamos assim, datado, mas muito erudito. Então assim, à primeira vista, as pessoas que não estão acostumadas com uma leitura muito, né, refinada, então estranham, né? Então essa edição aqui, ela já trata disso, né, ela já dá uma refinada mais, né, digamos assim, traz a coisa mais para o povão, digamos assim, mas ainda assim é um livro muito bem escrito, com algumas palavras, né, que não são comumente usadas em nosso dicionário, né? E outra coisa também, é o tipo de livro que as pessoas que estão iniciando agora na leitura e na vida intelectual, né, de cara tomam um choque com esse tipo de leitura, com esse livro e com as dicas dele, porque o conceito de intelectualidade, entendeu? Segundo o Sertilanges, ele é muito subjetivo, né? Então as pessoas acham que para ser um intelectual é necessário, digamos assim, ler alguns livros, né? Ou então ler muito. Então assim, eu tenho algum conceito já formado sobre o que é ser um intelectual, né? A meu ver, eu pensava que para ser um intelectual a pessoa deveria ler muito, né? E de tudo. Então esse livro aqui ele vem quebrar alguns conceitos, alguns paradigmas em relação a isso. Então Sertilanges diz que não necessariamente as pessoas têm que ler muitos livros, né, ou ler muito diariamente, entendeu? Então Sertilanges dá algumas dicas aqui, dá o caminho das pedras e estilhaça, segundo a visão dele, do que é ter uma vida intelectual, que é ser um intelectual ou um vocacionado. Então o Sertilanges ele usa muito essa palavra, né? Ele compara muito a questão do ser intelectual a uma pessoa ser vocacionada. Então ele gosta muito de usar, né, essa questão, né, fazer essa ligação, né, de que os intelectuais, ele, acima de tudo, são pessoas vocacionadas para isso. Então eu vou ler um pequeno trecho aqui extraído desse prefácio do Olavo de Carvalho, né, se bem que, como eu falei aqui, o livro ele conta com 4 prefácios, um do Olavo de Carvalho e mais 3 do próprio Sertilanges. Esse prefácio do Olavo de Carvalho, que foi escrito aqui em novembro de 2018, bem recente, né? Então ele diz aqui o seguinte: é até difícil para mim explicar a influência que esse livro teve na minha vida. O mínimo que posso dizer é que ele decidiu o curso da minha vocação. Ao lê-lo, já nem lembro quantas décadas atrás percebi com horror que os princípios mais básicos e incontornáveis da vida intelectual haviam desaparecido completamente da consciência nacional, ocasionando a usurpação de praticamente todos os postos da alta cultura e da educação por charlatões, tagarelas, carreiristas desprezíveis que nada tinham a oferecer às jovens gerações senão uma caricatura horrenda da inteligência, da ciência e das artes. Esse livro aqui, como eu falei para vocês, mexeu muito com o Olavo de Carvalho, né? O prefácio dele é um prefácio bem curto, entendeu? Mas
que diz muito, né? E o Olavo de Carvalho aqui fala com o coração, né? Do quanto esse livro foi importante na sua trajetória, né? Num dado momento da vida dele, no qual ele lê esse livro, então assim, ele redimensionou toda a sua vida intelectual e ajudou muito o Olavo de Carvalho a focar em algumas coisas. Então assim, gostei muito do prefácio dele, né? E o sumário aqui, esse livro conta com 9 capítulos, contudo cada capítulo é algo maravilhoso, no qual a gente emerge em muitas dicas, né, no caminho das pedras, no qual o Sertilanges ele dá, e no finalzinho há 16 conselhos ou 16 dicas essas do São Tomás de Aquino, né, que o Sertilanges deixa para o final aqui, né. Eu vou escolher aqui algumas 5 dicas, né, 5 conselhos, e o livro praticamente gira em torno disso. Esse livro foi, digamos assim, inspirado, né, na vida do São Tomás de Aquino, né. O Sertilanges, né, ele leu muito Tomás de Aquino, inclusive lançou uma biografia sobre o Tomás de Aquino. Então esse livro foi, digamos assim, inspirado em uma carta que o Tomás de Aquino escreveu para um tal de Frei João, né. Então o Sertilanges, né, ele baseia-se muito na vida intelectual, né, de outro grande intelectual que foi o Tomás de Aquino, né. E aqui no sumário, digamos assim, tem dicas preciosas, né. São 9 capítulos, como eu falei. Primeiro, a vocação intelectual, onde tem aqui 3 subcapítulos, que diz o seguinte: o intelectual é um consagrado, o intelectual não é um isolado e o intelectual pertence a seu tempo. Então o Sertilanges ele toca muito nessa tecla, dizendo que o intelectual ele é acima de tudo um consagrado, ou seja, como uma pessoa que fosse tivesse um dom, tivesse algum chamado divino para exercer tal missão. Então Sertilanges ele usa muito essa analogia, né, de chamado, de missão, dessa coisa divina, dessa áurea espiritual em torno da intelectualidade. Então ele compara, né, praticamente um intelectual a um vocacionado, a uma pessoa que foi chamada, né, separada para tal missão. Então na mente dele, segundo a percepção dele, ele tem o intelectual como isso, como sendo, digamos assim, um profeta ou uma pessoa que foi chamada para exercer tal missão. E assim sendo, né, aquelas pessoas que foram chamadas, foram vocacionadas, elas têm sim que pagar o seu preço. Então, no capítulo 2 tem aqui as virtudes de um intelectual cristão. O Sertilanges como sendo um católico, né, um religioso. Então assim, ele deixa aqui muito claro, ele faz muitas alusões a passagens bíblicas, né, e ele deixa aqui muito claro que para o intelectual, né, ser praticamente perfeito, digamos assim, ele tem que ter uma vida espiritual, ele tem que ter um temor para com Deus. Então, a meu ver, eu acho que os maiores intelectuais e os intelectuais mais profundos são aqueles que têm um temor a Deus. Então Sertilanges pensa justamente dessa forma também. Então aqui nesse segundo capítulo ele faz essa analogia, ele faz essa junção, né, de como as pessoas podem ter uma vida intelectual e uma vida espiritual, e uma coisa unir e agregar a outra, né, e só faz somar. A terceiro capítulo é a organização da vida, e aí é onde ele dá algumas dicas, né, mais específicas e pontuais. Capítulo 4, tempo de trabalho. Capítulo 5, o campo do trabalho. 6, o espírito do trabalho, e por aqui vai, né? O capítulo 7, a preparação do trabalho, onde ele dá aqui alguns subtópicos: a leitura, a organização da memória, as notas, né? O capítulo 8, o trabalho criador, né? Essa questão de o intelectual ele escrever, ele criar. E o capítulo 9, que é o último, é justamente o trabalho e o homem, né? Então aqui tem muita coisa bacana aqui neste livro, né? Então o Sertilanges ele dá o caminho das pedras, porém ele diz que não é fácil. Uma vida intelectual é uma vida pautada em compromissos, é uma vida pautada em desapegos, né? Então aquela pessoa que quer ser um intelectual, ela precisa focar, ela precisa ter focos bem específicos, ela precisa obedecer a algumas regras, né, pré-estabelecidas, como tempo, como um monte de coisas aqui. Então se você ler esse livro você vai entender do que o Sertilanges está falando, que para as pessoas
e querem trilhar por essa senda da intelectualidade, da leitura, então elas precisam se desapegar de muitas coisas, né, de muitas ações nos quais as pessoas estão apegadas, como brincadeiras, como saídas, né, amizades, e tudo isso aí influencia, né, negativamente em uma vida intelectual. Então o livro aqui diz muita coisa em relação a isso. Eu separei aqui alguns trechos desse livro, né, e eu quero ler aqui para vocês rapidamente, né, para não tomar muito tempo. Então aqui já começa o capítulo 1, na página 27, onde eu separei um trechinho que diz o seguinte: a vocação intelectual. Falar de vocação referir-se àqueles que pretendem fazer do trabalho intelectual sua própria vida, tanto os que têm todo o seu tempo para dedicar ao estudo, como os que, empenhados em suas ocupações profissionais, reservam para si, como feliz suplemento e recompensa, o desenvolvimento profundo do espírito. Este último é o estado de espírito de um vocacionado. Ele exige uma séria resolução. A vida de estudos é austera e impõe pesadas obrigações. Ela recompensa e largamente, mas requer uma dedicação de que poucos são capazes. Vejam bem que esse primeiro capítulo aqui, introdutório, o Sertilanges já vem dizendo que uma vida intelectual não é fácil, né? Assim como tudo na vida não é fácil. Principalmente uma vida consagrada à leitura, aos estudos. Então ele diz aqui que a vida de estudos é austera, ou seja, para que você se torne um intelectual, você precisa abdicar de muitas coisas, né, de muitos vícios, né, de algumas ações suas, né, da preguiça e tudo mais, para se dedicar aos livros. Então ele diz que, apesar de ser austera, apesar de ser um caminho pedregoso, cheio de espinhos, mas com certeza é muito recompensador. Vamos lá aqui para um outro trecho do livro, que é na página 56, que diz o seguinte: reduz a sua vida social, recepções, saídas que implicam novas obrigações, cerimônias com os vizinhos, todo o complicado ritual de uma vida artificial que tantos mundanos maldizem em segredo. Não são coisas adequadas para um trabalhador. A vida mundana é fatal para a ciência. A ideia e a ostentação, a ideia e a dissipação são inimigas mortais. Quando pensamos em um gênio, não o imaginamos num jantar. Veja que coisa interessante. Ele diz aqui claramente que a vida intelectual, muitas vezes, ou por vezes, ela precisa ser uma vida reclusa. Então, quando nós nos damos muito a saídas, né, a diversões e tudo mais, a compromissos, com certeza isso reduz o nosso tempo para as leituras, para os estudos. Então, essa vida muito desregrada, como ele gosta de dizer aqui, ela é totalmente incompatível com uma vida de intelectualidade, uma vida de estudos. Então, ou você tem que abdicar de um em detrimento do outro, ou então você não consegue ser um intelectual, né? Segundo essa visão, segundo essas dicas aqui preciosas do Sertilanges. Então, ele toca muito nessa tecla de que um consagrado, um chamado para uma vida intelectual, ele precisa se desvencilhar, né, de muitas saídas, de muitos passeios, né, de muitas coisas que não trazem, né, efetivamente nenhum tipo de benefício mais intelectual e proveitoso. Por isso que ele deixou bem claro naquele capítulo introdutório lá, que uma vida intelectual é uma vida austera, contudo traz inúmeros benefícios e inúmeras recompensas, né? Então vamos aqui para um outro trechinho do livro. Esse trecho aqui consta na página 116, que diz o seguinte: o grande inimigo do saber é nossa indolência. É essa preguiça original que detesta o esforço, que gosta de envolver-se caprichosamente nisto ou naquilo, e logo retorna a um automatismo negligente, considerando um movimento vigoroso e contínuo um verdadeiro martírio. Talvez seja mesmo um martírio, dado nossa constituição, mas devemos estar preparados para esse martírio ou renunciar ao estudo. Pois o que se pode fazer sem uma energia viril? Tu, ó Deus, vende todos os bens aos homens às custas do esforço, escreveu Leonardo da Vinci em suas anotações. Ele mesmo nunca se esquecia disso. Aqui mais uma vez ele dá uma outra dica, dizendo que a preguiça, né, uma vida indolente, é um perigo, né? É algo totalmente vil e nocivo para uma vida intelectual. Então ele deixa bem claro que se você é preguiçoso, então se você não gosta de se aplicar,
a leitura, então você com certeza não vai conseguir ser um intelectual. Por isso que uma vida de intelectualidade, uma vida pautada nos estudos, ela tem que ser uma vida corajosa, onde a pessoa que quer ser um intelectual, a pessoa que quer se aprofundar na leitura, ele não pode ser uma pessoa preguiçosa, ele não pode ser uma pessoa indolente, ele tem que mergulhar sim na leitura. E mais um trecho aqui, que é na página 134, onde o Sertilânges diz o seguinte: temos, portanto, que escolher, o que significa duas coisas: escolher os livros, escolher nos livros. Escolher os livros, não acreditar nas propagandas interesseiras, nem nos títulos aliciantes. Ter conselheiros fiéis e peritos. Só beber nas fontes, frequentar somente a elite dos pensadores. Outra coisa interessante aqui é que o Sertilânges, ele nesse capítulo aqui, ele gosta de dizer que devemos escolher os livros e dentro dos livros, né, os interesses específicos. Então ele gosta de dizer aqui que não é todo livro que a gente deve ler, entendeu? Então a gente deve procurar as fontes, né, os autores, né, consagrados. Não que a gente viva de autores consagrados, a gente tem que também estar totalmente ligados, né, na nossa contemporaneidade, né, em coisas recentes. Mas com certeza jamais, nunca deixar de ler e se aprofundar nas coisas antigas, né, nas fontes, digamos assim, né, como ele gosta de dizer aqui, e nos bons livros, nos autores que são atemporais. Outra coisa interessante, ele gosta de dizer que até em um livro a gente tem que saber também extrair o que tem dentro dos livros, ou seja, a gente peneirar, é justamente o que ele diz aqui, né, é escolher nos livros, a gente saber o que realmente nos é interessante, né, dentro de cada livro. Então, em um livro todo a gente geralmente peneira, né, e extrai aquilo que é mais interessante, né, para a nossa intelectualidade, para o nosso campo de conhecimento. Então, uma dica preciosíssima aqui. E no final do livro aqui tem, né, os famosos 16 conselhos, aqui, os conselhos do São Tomás de Aquino, né, os preciosos conselhos, né, no qual eu escolhi 5. Os outros vocês vão ter que comprar o livro, que eu não vou dar aqui spoiler, né? Comprem o livro e vocês vão descobrir os outros conselhos, mas eu extraí aqui 5, escolhi 5 e eu estou com a cola aqui, eu vou tentar ler. Vou começar pelo conselho número 1, que diz o seguinte: escolhas entrar no mar pelos regatos, não diretamente, pois é pelo que é fácil que convém chegar ao mais difícil. Este é, portanto, o meu conselho e uma instrução para ti. Um outro conselho muito bacana é o conselho número 8, que diz o seguinte: não sejas familiar demais com ninguém, pois o excesso de familiaridade engendra o desprezo e dá ocasião para afastar-se do estudo. Ou seja, um outro conselho seria o conselho 10, que diz o seguinte: evita sobretudo os passeios inúteis. Ele sempre toca nessa questão, né, de você remir o seu tempo, de você fazer com que todo o seu tempo ocioso seja proveitoso e dedicado aos estudos. Não que você tenha que deixar todo o seu tempo ocioso, né, para os estudos, né, mas lógico, ele também fala aqui que devemos sim, vez por outra, nos divertir, sair, passear, arejar a mente. Isso faz parte, né, faz parte de todo um conjunto. Mas ele diz que dependendo do tempo ocioso no qual você vai utilizar para fazer alguma coisa ou outra, ele diz que é melhor muitas vezes utilizarmos esse tempo ocioso imergido em algum livro, em alguma leitura, entenderam? Então vamos lá para o 12, né, o conselho número 12, que diz o seguinte: não consideres de quem ouves as coisas, mas tudo o que se disser de bom, confia-o à tua memória. É justamente, né, a gente fazendo aqui um paralelo às palavras do apóstolo Paulo, onde diz que aprendei de tudo e retei o que é bom. Então é mais ou menos isso. O conselho número 15, né, que é o último, diz o seguinte: esforça-te para armazenar tudo o que puderes na biblioteca do teu espírito, como quem enche um vaso. E os outros conselhos aqui são bem interessantes. E o que é que a minha mulher está olhando ali, pentelhando, me atrapalhando? Poxa.
Então tem outros conselhos aqui muito bacanas, né? Vocês comprem o livro, são 16 conselhos, né? Diretamente, né? Provinda da sabedoria do São Tomás de Aquino. Né? Bem, terminando de fazer a resenha aqui desse livro, né? É um livro muito bom, eu super indico para vocês, comprem esse livro, né? A partir do momento que vocês comprarem esse livro e lerem, vocês terão uma dimensão exata do que o que Saint-Langes quis dizer, do que é ter uma vida intelectual, do que é pagar o preço por ser um intelectual, do que é uma vida intelectual em si. Então esse livro aqui é um norte, é um livro que inspirou muitos intelectuais, né? Assim como o Olavo de Carvalho e tantos outros, e me inspirou também. Não que eu seja intelectual, já falei aqui, não sou intelectual, mas procuro sê-lo, né? Digamos assim. Compre esse livro. É um livro baratinho, né? Se você pesquisar aí, algumas livrarias virtuais você pode encontrar na casa de 35, 40 reais. Não é um livro caro, é um livro bem acessível, mas que vale muito a pena, que vai lhe ajudar muito na sua vida intelectual, né? Que vai lhe inspirar, né, a ser um leitor, né? Uma pessoa ávida pela leitura, ávida pela literatura e por ser um intelectual, ok? Vou ficando por aqui, né? Se você gostou desse vídeo, né, aproveita, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo, ativa aí o sininho para as próximas notificações de vídeos e em breve estarei aqui com mais resenhas de livros e outros assuntos correlatos, né? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.